Em Porto Alegre, o Grêmio joga melhor e vence o Fortaleza e afasta o perigo de rebaixamento. Bem, meus amigos, Grêmio e Fortaleza, jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi antecipado por conta das eleições que a gente vai ter nesse fim de semana, né, que o vídeo está saindo no domingo. Então, assim como Fluminense e Cruzeiro, né, que eu comentei aqui no canal ontem, já tem vídeo disponível, se quiser, né, dar aquela moral, vai lá ver. A gente teve Grêmio e Fortaleza sendo adiantado para não ficar um monte de jogo abarrotado no sábado. E bem, para essa partida aqui a gente tinha um contexto tanto quanto interessante. Um Grêmio que veio de um empate, né, importantíssimo contra o líder do campeonato, o Botafogo, né, nessa luta contra o rebaixamento, que muito provavelmente vai ser a luta do Grêmio pelo resto do campeonato realmente. E cara, uma vitória nesse jogo aqui contra o Fortaleza seria essencial para dar 7 pontos de vantagem, né, no Grêmio quanto ao primeiro time na zona de rebaixamento e afastar talvez de vez realmente esse perigo da decência. Enquanto do lado do Fortaleza era um jogo importantíssimo, porque é um time que tá brigando lá na cabeça do campeonato, né, ainda tem aquela chance matemática de ser campeão, embora eu acho que a luta realmente vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. Porém, o Fortaleza ainda tá correndo por fora, então vencer essa partida é importantíssimo para, além de continuar com a chance de um possível título, né, vivas, também garantir e ficar mais tranquilo quanto à luta pela vaga na Libertadores de forma direta. Então esse jogo ele era extremamente importante para as duas equipes. Partindo para as escalações. Do lado do Grêmio, né, a gente tinha tanto o Renato Gaúcho quanto o Marquezin, que é o goleiro titular do time, né, suspenso. Então a gente teve Kaique começando a partida, João Pedro na lateral direita, na dupla de zaga Gustavo Martins e Walter Kahneman, e na lateral esquerda Reinaldo. No meio de campo, né, uma linha mais ou menos de 4, com Aravena nessa meia esquerda, Dodi e PP mais pelo meio e Edenilson mais pela meia direita. E lá no ataque uma dupla, vamos colocar assim, com Cristaldo e Martin Braithwaite. Já do lado do Fortaleza, a gente tinha basicamente o time titular, né? O Vojvoda, embora tenha dado uma rodada no elenco, né, mandou praticamente o que ele tinha de melhor à disposição, com João Ricardo no gol, aqui, né, o nosso querido SofaScore cometeu uma alternância, né? Na verdade, o Iago Pikachu está na lateral direita e o Mancuso está na ponta, né? Então, Iago Pikachu, Kusevich e Cardona e Bruno Pacheco fechando essa linha de zaga. Rosseto e Zé Wellison na volância, Hércules mais à frente, realmente construindo as jogadas, com o Mancuso, né, alternando bastante com o Hércules. Uma hora o Mancuso ele caía pela ponta direita e na outra hora o Hércules caía pela ponta direita. Enquanto na ponta esquerda a gente tinha Breno Lopes fixo. E no ataque, o Gato Martinho Lucero. E cara, o jogo ele já começa de um cenário que eu, pelo menos, não esperava, que era um Grêmio tendo uma posse de bola, conseguindo criar várias chances e partindo pra cima realmente do Fortaleza. E o Fortaleza, cara, ele apresentava uma dificuldade pra sair, né, pra propor seu estilo de jogo, que geralmente é realmente de contra-ataque muito veloz, muito rápido, pegando as defesas desprevenidas, né, e o time cearense ele não conseguia fazer isso. E cara, o Grêmio começou a criar chance, e era um Grêmio realmente que tava melhor na partida, que tava assustando o João Ricardo nesse início de jogo. E eu não esperava muito esse cenário, cara. Eu achei que realmente o Fortaleza ele iria conseguir se impor, mesmo fora de casa, e assustar o Grêmio nesse início, porque é um time que tá numa melhor fase realmente. Mas, cara, o Grêmio me surpreendeu muito nesse início de jogo e já fez o gol logo nesse início. O Cristaldo, cara, ele pegou essa bola no contra-ataque, fez uma corrida pela ponta direita e cruzou na segunda trave. Contou com um desvio, né, do zagueirão do Fortaleza e a bola sobrou limpa para o Aravena com um gol totalmente aberto. Ele foi lá e fez o gol. E aí o Grêmio ele fazia gol com 13 minutos logo num time que é muito complicado, é um bom time, e jogando um futebol melhor, conseguindo colocar o Fortaleza na roda nesse início de jogo. Porém, cara, a gente tem total noção de que esse Fortaleza do Vojvoda, ele não é time que se brinque. É um time que joga em contra-ataque e, cara, quando tiver uma oportunidade de matar o jogo, ele vai fazer o gol. E foi justamente isso que aconteceu ontem, né? Com 17 minutos, 4 minutos depois do gol do Aravena, né? Você tem o Hércules puxando esse ataque aqui pela ponta direita. Cara, totalmente livre, o Reinaldo ele foi atacar, né, o Dodi ele não conseguiu cobrir o Reinaldo, realmente um erro de marcação do Grêmio que nesse início de partida era raro, porque era um time que conseguia realmente fechar os espaços e dificultar a criação do Fortaleza, só que o Hércules veio completamente livre pela ponta direita, chegou cara a cara com o Kaique, né, ainda mais sem ângulo, só que ele só fechou o olho, meteu um petardo, passou no meio das pernas do goleirão do Grêmio, e aí o Hércules empatava a partida. Cara, 4 minutos depois do Grêmio realmente fazer o gol. Esse gol, cara, é de uma importância gigantesca, porque colocava o Fortaleza novamente na partida, ainda mais para um time que não vinha conseguindo desempenhar o seu futebol, não vinha conseguindo impor aqueles contra-ataques em velocidade e não conseguia achar muito espaço numa defesa bem postada do Grêmio. Porém, na única falha que o Grêmio realmente fez no seu setor defensivo nesse início de partida, ele acabou sendo punido e levou o gol do empate. E, cara, embora tenha sofrido o gol, o Grêmio ele continuou em cima, continuou criando chances com o Martin Braithwaite, com o Cristaldo, com o Aravena, que fez uma excelente partida, e o João Ricardo trabalhando, fazendo defesa daqui pra lá, rebote, por aí vai, realmente segurando e garantindo esse empate momentâneo para o Fortaleza. E do lado do time cearense,
Era um time que tinha muita dificuldade realmente pra sair. O Fortaleza, ele não conseguiu encaixar o seu estilo de jogo basicamente durante toda a partida, só que explorava muito essa ponta direita com uma dobradinha Pikachu e Hércules, que conseguia render alguns ataques, porém nenhum realmente com muito perigo. E aí, cara, no finalzinho do primeiro tempo, quando já tava tudo mais morno, parecia que realmente ir pro intervalo com esse empate, você tem uma chance perigosíssima no Grêmio. Cruzamento do João Pedro pro Martin Braithwaite, cara, que tava completamente livre, né? O João Ricardo já tava morto no lance. E o dinamarquês, ele finaliza pro Kusevich, cara, tira praticamente em cima da linha. E aí no rebote você tem o jogador do Grêmio vindo pra finalizar e o Cardone novamente chega num carrinho. Cara, embora a derrota, foi uma excelente partida aqui da dupla de zaga realmente do Fortaleza. E cara, uma chance perigosíssima que por muito pouco realmente o Fortaleza não vai pro intervalo atrás no placar. E o jogo ele termina esse primeiro tempo com um Grêmio que foi muito melhor, me surpreendendo bastante porque eu não esperava essa dominância tão grande do Grêmio perante o Fortaleza. E cara, o cenário pro segundo tempo, ele muda um pouquinho. Já é um jogo muito mais travado, parece que o Vojvoda ele conseguiu ajeitar o time do Fortaleza nesse intervalo, e o Fortaleza conseguiu diminuir mais o ímpeto do Grêmio, diminuir esse ritmo da partida. Era realmente um jogo mais parado nesse início. E você tinha chances realmente muito esporádicas com chute de longe, mas que não passavam muito perto do gol. E aí, cara, você tem um frango que basicamente determinou a vitória do Grêmio. Você tem o Martin Braithwaite pegando essa bola ali mais ou menos na intermediária, e no meio de 4 jogadores do Fortaleza, ele chutou despretensiosamente com a perna esquerda, e a bola foi lentamente pro colo do João Ricardo. E cara, o João Ricardo tomou um frangaço, a bola passou por baixo do braço dele quando ele foi fazer a ponte. E assim, é muito cruel o futebol às vezes, né? Porque você tem um jogador que fechou o gol no primeiro tempo, vem fechando o gol e garantindo pontos para o Fortaleza durante todo o ano do Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, em todas as competições que o Fortaleza disputou. E aí, quando ele vem fazer uma boa partida, você tem um erro cruel desses, que a bola acaba passando por baixo do braço do João Ricardo. Cara, um verdadeiro frango, né? E que não tem como classificar de outra forma, que colocava o Grêmio de uma forma um tanto quanto inusitada na frente do placar novamente, fazendo até que uma justiça pelo que o jogo ele se desenhava, porque o Grêmio jogava melhor que o Fortaleza, porém não conseguia fazer o gol porque esbarrava realmente numa boa parede ali na defesa do Fortaleza com a dupla de zaga e o João Ricardo fazendo uma noite excelente, só que num lance de azar realmente, acaba tomando o gol, que fazia o 2-1 pro Grêmio. Basicamente, depois desse gol aqui, o cenário do jogo ele não mudou. Foi um jogo muito morto, muito travado, sem grandes chances no segundo tempo. Você teve até o Fortaleza conseguindo escapar, né, um cruzamento do Pochettino, em que o Lucero livre na área conseguiu cabecear. E o Kaique, cara, pegou a bola praticamente no ângulo, uma defesaça do goleiro do Grêmio. Ele acabou até sentindo câimbra e teve que ser substituído pelo Rafael Cabral, né. Mas assim, foi realmente a única grande chance do segundo tempo após o gol do Martin Braithwaite. E aí o Fortaleza ainda teve o Mancuso expulso depois do segundo amarelo, já tinha ido por tudo ou nada, porque perder de 2-1 ou tomar mais gols não fazia muita diferença realmente, né? E aí você tem um Grêmio que aproveitava muito esses contra-ataques, e um desses contra-ataques matou a partida. Você tem realmente, né, o Grêmio vindo para o ataque, a bola acaba sobrando pro Soteldo, que finalizou dentro da área e a bola acabou pegando na trave. Porém, né, era meio que a noite do Soteldo, a bola acabou voltando para o Grêmio, você tem novamente o cruzamento vindo pela da ponta direita, e aí ele mete um pequeno voleio, né, de primeira e faz um verdadeiro golaço para selar a vitória do Imortal por 3-1 na Arena do Grêmio e dar esses 3 pontos que são essenciais para dar tranquilidade e também afastar o time da zona de rebaixamento. Cara, falando aqui do futuro das equipes, né, inicialmente do Grêmio, assim, foi um jogo muito bom do time do Renato Gaúcho, ou no caso não foi o time do Renato Gaúcho ontem, né, porque ele estava suspenso, foi do auxiliar Marcelo Selles, e é um tanto quanto curioso, né, porque os jogos que o Renato ele não tá no banco, né, não tá ali na área técnica, o Grêmio faz excelentes partidas, cara, um tanto quanto curioso isso, mas enfim, cara, foi um jogo extremamente bom do Grêmio, com atuações individuais maravilhosas, como foi do Aravena, do Cristal, do Braithwaite, e cara, realmente foi um jogo que o Grêmio ele mereceu ganhar. O time ele produziu mais, ele criou mais oportunidades e acabou que contou com a sorte, né, em um frango do goleiro adversário para desbloquear esse placar, ter a tranquilidade e no final só matar com o Soteldo. Uma vitória, cara, maiúscula do Grêmio. Uma vitória que dá essa tranquilidade nessa luta contra o rebaixamento. Como eu falei, né, agora o Grêmio está a 7 pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Ou seja, 3 rodadas praticamente para o Grêmio, né, caso tudo dê errado, ele cair para a zona. E ainda tem jogos a menos. Então, essa vitória contra um dos times que está lá na cabeça do campeonato é essencial. Porque, além dessa vantagem em pontos, você também dá aquela moral pro elenco que jogou bem, você faz a paz com a torcida, muda o anímico e tudo mais. Cara, vitória importantíssima do Grêmio. Porque nas contas de todo o time que está lutando contra o rebaixamento, vencer um time de top 3 do Campeonato Brasileiro parece um tanto quanto inviável. E o Grêmio, ele empatou contra o Botafogo e agora venceu o Fortaleza. 2 rodadas que são essenciais nessa luta contra o rebaixamento e agora eu acho que definitivamente o Grêmio ele tá seguro. Agora eu acho que o Grêmio não cai e conseguiu realmente sair dessa briga um tanto quanto indigesta. E agora, cara,
vai que consegue brigar um pouquinho mais, vai que para mais em cima na tabela e vai que belisca com a pré-Libertadores. Eu acho difícil, eu acho que realmente vai ficar em cima de tabela, no máximo em 10º colocado, porém, sonhar não custa nada, né? Agora, olhando realmente aqui do lado do Fortaleza, cara, é novamente um daqueles jogos que o Fortaleza ele decepciona, porque é um time que é melhor do que esse do Grêmio. Tem jogadores aí que estão mais encaixados, um trabalho muito mais longevo, que apresentou durante todo o ano um desempenho em campo melhor. É mais um jogo que, em determinados momentos, você vê que o Fortaleza, cara, ele poderia muito bem ter ganhado do Grêmio, embora a dominância e o volume do time tricolor. Porém, cara, às vezes parece que o Fortaleza ele só não dá esse tranco, parece que o gás ele acaba. E ontem pareceu muito esse cenário. Parece um time que já tá mais cansado realmente, já tá em ritmo de fim de temporada, porque agora só disputa o Campeonato Brasileiro, não tem mais uma grande ambição. Porque viemos a convir, eu falei aqui na introdução que o Fortaleza poderia ganhar pra manter a chance de título viva e tal, mas o Fortaleza não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. Então agora o que sobra é realmente para Libertadores e no cenário atual é um tanto quanto complicado o Fortaleza ficar fora da Libertadores. Então você realmente vê os jogadores com uma vontade um pouquinho menor. Eu realmente tenho para mim que se o Fortaleza ele quisesse, estivesse jogando um pouquinho melhor, né, os jogadores um pouquinho mais motivados, teria vencido o Grêmio, porque é uma equipe muito mais estável, muito mais regular. Porém, cara, pode ser aquela questão da pressão que eu já tratei em temas anteriores aqui, né, em vídeos anteriores quanto ao Fortaleza, que tem hora que esse time ele falta casca realmente para bater contra grandes times. Mas, cara, é um campeonato muito inconsistente do Fortaleza quanto a adversários vencidos. É um time que no Maracanã bate o Flamengo, mas aí vem na arena do Grêmio e perde. É um time que no Brasileiro consegue fazer 2 jogos duríssimos contra o Corinthians, mas aí vai na Copa Sul-Americana e toma um 5-0 no agregado. Eu acho que, embora boa temporada, o Fortaleza ele oscila em momentos importantes. Eu acho que isso aí é muita falta de realmente experiência e casca, que isso aí infelizmente você só desenvolve com o tempo. E é até que normal. Porém, eu não posso dizer que é decepcionante, porque eu esperava muito mais o Fortaleza, principalmente para essa partida. Mas é claro, a gente ainda tem pontos positivos para se tirar. Kusevich, Cardona, o João Ricardo fizeram excelentes partidas. O Hércules, cara, excelente do meio para frente. Talvez um dos poucos que se salve realmente. Então, é aquilo, cara. Pro time do Fortaleza, ele começar a ganhar jogos assim, vai ter que ter mais experiência, casca, e isso aí vai se desenvolver com o tempo. E é frustrante, porque parece que o time já tá pensando só em 2025 e foda-se 2024. Mas eu confesso que é um tanto quanto complicado você motivar os jogadores, quanto só faltam 10 rodadas, né? Mais 10 jogos e acabou a temporada, e o time ele não disputa nenhum título. Então é um tanto quanto complicado, né? E do outro lado você tem um Grêmio que estava extremamente motivado nessa luta contra o rebaixamento. Então, é compreensível essa derrota, porém eu ainda esperava muito mais o Fortaleza e eu saio meio que decepcionado desse jogo. Então, no mais é isso. Realmente, né, um bom jogo, né, diferentemente de Fluminense e Cruzeiro, né, que foi um bom jogo de se assistir, mas tecnicamente ruim. Ontem a gente teve uma partida até que tecnicamente de entretenimento, realmente, né, muito boa, com 2 times atacando, né, principalmente o lado do Grêmio, fazendo boas triangulações, boas jogadas. E, cara, foi um jogo que, embora seja sexta-feira à noite, pelo amor de Deus, CBF, isso é hora de você colocar um jogo. Assim, a arena do Grêmio já estava vazia, né? Eu imagino que foi a audiência, porque fora os 2 times, né? É um tanto quanto raro uma pessoa parar numa sexta-noite, quando a pessoa deve estar, sei lá, saindo, curtir a rapaziada e por aí vai, pra parar e ver um jogo. Mas é aquilo, né? CBF, esse calendário que não tem fuga, não tem acostamento, que eu já tratei em outros vídeos aqui, e a gente acaba se submetendo a situações assim. Mas embora tudo isso, foi um bom jogo, eu acho que as 2 equipes têm coisas boas a tirar. E o futuro, né? É aquilo. Pro Grêmio parece um pouquinho melhor, né? Porque agora já vai ter um ano mais tranquilo. E do outro Fortaleza, tem que ganhar mais casca. Tem que trabalhar mais, tem que apanhar mais e eventualmente a glória vai vir. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, até o vídeo de amanhã.